amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Todas as pessoas que chegam a Barcelos, da parte sul, concretamente depois de passar a ponte medieval, quer sejam peregrinos, quer sejam pessoas que venham à feira, turistas ou mesmo até os próprios barcelenses, ao chegar a Barcelos, facilmente se deparam com um conjunto de edifícios com um valor histórico muito interessante, ou seja, logo em frente vê-se as ruínas dos Condes de Barcelos. Depois temos a Câmara Municipal, temos ali a Igreja Matriz, portanto, e temos também a famosa Casa Solar dos Pinheiros. E é precisamente sobre esta Casa Solar dos Pinheiros que vou falar neste vídeo. O Solar dos Pinheiros, situado na esquina da Rua da Igreja, atual Rua Miguel Fonseca, com a Rua do Terreiro, que é a atual Rua Duques de Bragança, fica, como sabemos, muito próximo da Colegiada e do Paço dos Duques, na antiga zona nobre de Barcelos. É constituído por duas torres quadrangulares de 3 pisos, ligadas por um corpo central mais baixo. Todo o edifício faceia ao poente, mas anexo à Torre do Sul há um prolongamento interessantíssimo pelas suas 2 portas ogivais, uma das quais enteipada. No que se refere à construção deste edifício, podemos dizer que este solar começa a ser construído em 1448, concretamente por Pedro Esteves, e foi concluído ao longo dos séculos seguintes. Portanto, podemos falar até em 4 fases para que este solar ficasse com o aspecto que tem e que o vemos hoje. No que se refere à datação do edifício, que foi começado a construir em 1448 pelo Dr. Pedro Esteves, que nasceu em 1405 e morreu em 1469. Doutor em Direito Civil e Canónico pela Universidade de Salamanca, em 1425, ouvidor-geral da Casa de Bragança, afilhado do Santo Condestável, foi depois acrescentado em finais do século XV por seu filho Álvaro Pinheiro Lobo, alcaide-mor de Barcelos e primeiro morgado de Pouve, que, como já referimos, continuou a construção iniciada por seu pai e mandou levantar as torres. No que se refere à primeira fase de 1448, Ferreira de Almeida descreve da seguinte forma: as parcelas mais antigas podem ser observadas nos rés do chão, na parte central da fachada do edifício, onde encontramos portais de arcos bastante agudos, feitos em bom aparelho, bem aplanado. Parece-nos, tendo em atenção a tradição historiográfica e a sua análise arqueológica, que pertencem a um primeiro edifício, certamente bastante mais pequeno que o atual, feito por Pedro Esteves em 1448, conforme se escreveu em gótico monumental nas suas armas exibidas na face meridional da Torre Sul. Da segunda fase, já dos finais do século XV, referem as configurações atuais deste solar, um grande retângulo habitacional enquadrado por 2 torres,
símbolo do poder e de uma vontade quase senhorial, deve atribuir-se à grande reforma que já nos finais do século XV empreendeu seu filho Álvaro Pinheiro, pessoa muito mais ligada a Barcelos que o seu pai. Nestas obras se integram as armas de Pedro Esteves e as suas. O aparelho utilizado é de granito diferente e muito menos aplanado. Possivelmente este modelo de residência nobre, aqui sem ameias, inspirou-se no Paço Senhorial de Ponte de Lima, construído por D. Leonel de Lima. Numa terceira fase do edifício do segundo quartel do século XVI, continua ele, historiador, suponho que as portadas de sacada, com ornatos mais renascentistas que manuelinos, pertencem a uma terceira fase de obras, como evidenciam algumas cicatrizes do muro, a qual deverá ter acontecido no segundo quartel do século XVI, altura em que se deverá ter acrescentado um segundo piso à parte habitacional. Refere ainda acrescentos de uma quarta fase do século XVII existentes no segundo piso habitacional e na torre norte. O solar dos Pinheiros, que se conserva na família dos seus fundadores até aos nossos dias, foi restaurado com carinho invulgar e conhecimento de causa nos anos 20 deste século pelo então proprietário engenheiro Francisco Manuel Pinheiro de Azevedo e Menezes. Numa longa série de problemas difíceis de resolver, o aspecto interior prende pelo cunho reintegrado que oferece. A reintegração ficou infelizmente incompleta por falecimento do restaurador em 1936. Salta à vista que o solar foi sendo construído aos poucos, começando justamente por este anexo, o qual pelo lado de dentro é face do pátio interior que não concluíram. A disposição das aberturas, portas, frestas e janelas confirma a demora da construção, pois há aberturas apontadas em triângulo, ogivadas, já com avivos da Renascença e retangulares. Junto da Torre Sul, no segundo piso do corpo central, há uma seteira oblíqua entapada e no centro do mesmo corpo uma porta ogival tapada que parece ter sido servida por escada desmontável de madeira, possivelmente, detalhes que vincam a feição acastelada do solar. A mesma impressão deixam as típicas passagens nas faces para o pátio, exteriores às paredes e em corte de ângulos. Ao lado alto, já na torre das Portas do Sul, há um painel com as armas do Dr. Pedro Esteves, de heráldica assumida, num escudo clássico em pleno 4 chaves, com os palhetões para baixo, alinhadas em faixa, as duas do meio adoçadas e unidas e com uma argola comum, e da sinistra voltada, as 4 chaves suspensas de um torçal formando um laço ao meio do chefe. O torçal posto em baixo e posto em pala em cada flanco e com as extremidades terminadas por uma borla voltadas para a ponta, tem em orla a inscrição: "Estas casas mandou o Dr. Perestero fazer no ano do Senhor de 1448. Note-se a estranha anomalia de uma data em algarismos árabes numa inscrição em caracteres góticos minúsculos. Na mesma torre sul, há na cornija um busto de homem com grandes barbas em atitude de as arrancar, o barbadão. Na face poente da mesma torre sul, há uma outra pedra de armas muito interessante.
do último quartel do século XV. Num escudo baleado em bico, posto em balão e elmo, com pequeno mantelete, em composição partida, com o segundo cortado, acha-se representado na primeira metade as armas de pinheiro de Barcelos. Um pinheiro arrancado, acompanhado à destra de um leão rompante contra o tronco da árvore. E na segunda metade, cortado, as armas do Dr. Pedro Esteves, tal como se descrevem acima, e as armas de lobo, 5 lobos possantes. Acompanha as armas a legenda em caracteres góticos. Estas armas são de Álvaro Pinheiro Lobo. Trata-se, pois, do brasão de armas de Álvaro Pinheiro Lobo, que acrescentou o solar na parte poente, mandando construir as 2 torres. Um pouco abaixo desta pedra de armas, uma figura de mulher ressaindo da parede, que segundo parece alude à Comendadeira de Santos, mãe do primeiro Duque de Bragança. Numa janela do corpo central é interessante a decoração. Na frente, voltada a poente, à Rua do Terreiro, com um muro alto antigo, está um pequeno jardim e do lado norte um quintal em nível mais alto, sendo curiosa a escada de degraus triangulares, vencendo com originalidade o declive e facilitando a descida aos compridos acicates desses tempos. No átrio interior temos uma escada em arco ornamentada, um patamar duplo para o peão, para o cavaleiro e para o coche, tendo em frente uma lareira e bancos para o viandante ou peregrino de pedir o abrigo, o caldo ou o lume em noites de invernia agreste. Os pisos altos da Torre Sul conservam um fogão de lar interessante e as comunicações interiores típicas. Meus amigos, neste solar de destacar vários pormenores. Um deles é de facto a interessante decoração que aparece à volta desta janela. Por outro lado, há 2 imagens interessantes que também deram muito que falar. Refiro-me a uma imagem que aparece na corniche da Torre Sul. Tudo leva a crer que seja o Barbadão, portanto uma figura de um homem que puxa as suas barbas, e do outro lado da torre pois temos a figura de uma mulher orante. Poderia perfeitamente ser, ou há quem a liga essa figura à Comendadeira de Santos, que seria, portanto, a mãe, a filha desse judeu que, por quem D. João I se afeiçoou e lhe fez um filho, corretamente o 8º Conde de Barcelos, primeiro Duque de Bragança, D. Afonso. Falando das 2 figuras misteriosas que aparecem no exterior do edifício, o Abade do Louro refere-se assim: nesta casa solar dos Pinheiros, no cimo da torre dela, virada a sul, logo por baixo da cornija do telhado, virada ao Palácio dos Duques, ainda hoje se observa, gravada em pedra, uma cara com grandes barbas e umas mãos puxando por elas. Que significará isto? Há 2 tradições segundo o Abade de Louro. Uma diz que significa Tristão Gomes Pinheiro, enraivecido contra o Duque D. Afonso, por este lhe empregar a obra da sua casa solar e não lhe deixar altear mais as torres dela, para não lhe devassar os espaços ducais. Outra, porém, diz que aquele Barbadão significa Tristão Gomes Pinheiro, protestando vingança contra um cavaleiro dos passos do Duque ou contra aquele mesmo Duque
que manchara a fé de sua filha. O simbolismo, a significação destas figurações é um problema curioso e ainda por resolver em definitivo. Querem uns ver na figura do homem, fundador da casa, enraivecido pelo Duque de Bragança, não lhe permitir altear mais as torres do seu palácio, o que ele tanto desejava. Outros julgam ver representado Pedro Esteves, o Barbadão de Veiros, atribuído fundador do Solar dos Pinheiros, procurando arrancar as suas honestas barbas numa atitude de enfurecida desafronta por sua filha Inês Pires Esteves, mais tarde comendadeira de Santos, ter tido amores ilícitos com o mestre de Avis. O referido autor observa em relação a estas hipóteses que são, a nosso ver, um tanto fantasiosas, pois não é credível que o fundador da casa mandasse esculpir numa das torres uma figura representando o seu desagrado contra tão alta personagem como era o Duque de Bragança e a quem servia. A segunda, como adiante se verá na parte genealógica, não é fácil entroncar o Barbadão de Vieiros, o judeu, o sapateiro, na preclara estirpe de D. Pedro Esteves Marques. Mas o que é certo é que o povo, na nobreza do seu caráter, quer ver na figura do homem um pai que prezava o seu nome e, com o desgosto da desonra da filha, jamais cortou as barbas, pelo que ainda hoje o Solar dos Pinheiros também é conhecido por Casa do Barbadão. O rei D. João I nem sempre foi fiel à sua esposa Dona Filipa de Lencastre. Há quem diga que esta fidalga, esta rainha inglesa, não era lá muito bonita. No entanto, o rei, apanhando-se fora da corte, esquecia de todo a fidelidade conjugal e cativava outras mulheres na ausência da filha do Duque de Lencastre, sua consorte. Foi o caso que se deu na cidade da Guarda, segundo narra a lenda. Vindo à Guarda, o rei apaixonou-se pela filha do sapateiro da cidade, Pedro Esteves, de que resultou uma relação amorosa, da qual nasceu um filho que se diz ter sido o primeiro Duque de Bragança. A apaixonada do rei era a linda Inês Pires Esteves, de quem nasceu, como se disse, um rapaz que se deu o nome de Afonso, com os títulos de Afonso I, 8º Conde de Barcelos e 1º Duque de Bragança. Isto é o que reza a história, oscilando a lenda entre a Guarda e Veiros, no Alentejo. Entretanto, sabe-se o desgosto que teve o sapateiro quando viu a sua filha desonrada. Era um homem simples, mas honesto, que via naquela relação do rei com a filha uma ignomínia para a sua casa. Nas barbas dos homens se via a sua honra e a sua desonra, e o sapateiro era um homem honrado na cidade. As suas barbas ficavam manchadas, mas, tratando-se do rei, e aquela relação não estava ao seu alcance resolver. Contudo, pensou em matar o rei. Para isso, muniu-se com uma besta e respectiva flecha, decidido a fazer uma emboscada a D. João I para o matar. Essa seria uma solução que lhe devolveria a honra, por um lado, mas tirava-lhe por outro e perderia a filha, um rei
e a liberdade. Vai daí, Pedro Esteves jurou que durante a sua vida jamais cortaria as barbas. No entanto, face ao arrependimento do rei e o assumir a paternidade como fez, o sapateiro ficou quite. Porém, a tesoura na barba nunca mais foi permitida. Para sempre ficou conhecido como o Barbadão.